Olá, meu amigo, minha amiga que acompanha o TJ Ungido. Tudo bem? Continuando sobre o vídeo passado a respeito de Bet Sarim, de acordo com as pesquisas, a Casa dos Príncipes foi construída por um famoso arquiteto chamado Richard Smith Requa. Ele construiu diversos imóveis lá em San Diego e era conhecido como criador do estilo arquitetônico do sul da Califórnia, que era inspirado no Renascimento espanhol. Tanto isso é verdade que a gente pode reconhecer o estilo das casas do Requa em várias casas lá em San Diego que ele construiu. Requa morreu de ataque cardíaco aos 60 anos de idade em 1941. E existe um vídeo raro que registra Rutherford lá em Bet Sarim. As cenas que vocês viram no início do vídeo que eu estou gravando são desse vídeo original que está disponível no YouTube. É um vídeo um pouquinho longo, mas que mostra Rutherford junto de algumas pessoas muito felizes em Bet Sarim, às vezes fazendo caretas, outras vezes sorrindo, analisando a terra, os jardins, plantações de maçãs, e também nós podemos perceber uma outra construção mais ao fundo de Bet Sarim. Sabe que casa é essa? A chamada Bet Shan, sim, que fora construída 10 anos depois de Bet Sarim, como se fosse um abrigo, um bunker, no início da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos falar sobre Bet Shan em 1939. Apenas citei aqui porque ela aparece nesse vídeo antigo de Rutherford, que, claro, foi colorido recentemente, mas o vídeo é original. Se vocês acham Bet Sarim bonita hoje, imagine quando ela tinha sido recém-construída. Nós vemos diversos jardins nesse vídeo, né? Flores, frutas. Essa mulher que aparece poderia ser Bonnie Boyd? Poderia ser. Não há informações. Mas a gente consegue enxergar com nitidez a casa, e naquele tempo era realmente considerada uma mansão, e a felicidade de Rutherford por estar nessa casa. Bom, quem não ficaria feliz com um presente desses, não é mesmo? E também tendo empregados voluntários, vamos dizer assim, que ajudavam na limpeza, no plantio, na coleta das frutas, né? Eu não condeno a felicidade de Rutherford por estar ali. Qualquer um ficaria feliz. Mas eu fico imaginando, assim como Walter Salter se preocupava, os pioneiros. Onde estavam os pioneiros nessa época? Lembrem-se que essa era a época da Grande Depressão, onde o dinheiro estava desvalorizado nos Estados Unidos e os pioneiros estavam vendendo o almoço para conseguir comprar a janta. Enquanto isso, Rutherford e seus associados viviam bem. Eu não sei a origem desse vídeo. Provavelmente ele é um vídeo caseiro, feito naquela ocasião em Bet Sarim, talvez nos anos de 1939 ou perto disso. Por que podemos afirmar? Bom, pelo menos tem um casal aí, né? Nós vemos esse rapaz, vimos aquela moça antes que estavam ali ajudando, envolvidos com Rutherford. Poderia ser Bonnie Boyd e seu esposo? Poderia. Afinal de contas, a Bonnie, ela tinha experiências nessa casa, conhecia já, e também havia se casado em 1938. Esse vídeo provavelmente é dessa época, né? A gente vê, ó, o Rutherford já está bem calvo, é possível que estivesse se aproximando dos seus 70 anos. E nesse vídeo também, vocês vão ver a construção de Bet Shan, que ficava ali nos fundos de Bet Sarim. Porque Bet Sarim tinha atrás um desfiladeiro, uma grande área ainda, que serviria para a construção. E ali a gente está vendo a construção de Bet Shan, com retroescavadeiras, depois o pessoal trazendo água para o local.
isso aí hoje ainda existe, viu? Bet-Shan ainda existe e pode ser acessada. Já tem pessoas morando na casa. Tanto em Bet-Sarim, ouvi falar que é um irlandês católico que mora em Bet-Sarim atualmente e diz que recebe muitas visitas das pessoas lá na frente da casa. E Bet-Shan eu não sei quem mora, mas eu sei que mora pessoas ali. Vamos falar sobre isso num vídeo mais tarde. Mas esse vídeo específico, ele é muito antigo, é um vídeo original que alguém, por uma gentileza, subiu para o YouTube, né? E a gente pode acompanhar um dia de Rutherford na sua mansão de campo, vamos dizer assim. Ele ajudando a arar a terra, colhendo frutas. Era o seu paraíso particular, que ele estava guardando para os homens patriarcas que não ressuscitaram, né? Ele preparou o local para eles. Eles não ressuscitaram, o problema não era de Rutherford, não é mesmo? Era muito esperto. E enquanto Rutherford escrevia que os irmãos deveriam pregar e distribuir seus livros mesmo durante a guerra e não respeitar os seus governantes se estes se opunham à pregação, Rutherford estava bem escondido lá em Bet-Sarim, e se houvesse uma guerra nuclear, ele poderia se esconder em Bet-Shan. Será que estes senhores eram os pais de Bonnie Boyd, os sogros dela? Não sabemos, mas era uma família bem próxima de Rutherford. Mas de fato era um lugar muito bonito, um mini paraíso, vamos dizer assim. Era o paraíso particular de Rutherford, né? Pena que nem todos tinham esse privilégio que ele conseguiu dentro da organização, obter boa parte da obediência dos estudantes da Bíblia. Lembrando, viu, gente, que esse vídeo está disponível aqui na descrição do vídeo principal, bem como todas as publicações que foram pesquisadas para fazer o vídeo sobre a segunda parte e última a respeito de Bet-Sarim. E aqui finalizando, podemos ver em vídeo o Rutherford desfrutando de uma bebidinha, provavelmente alcoólica, que não é nada de errado, sabemos disso. Porém, há testemunhas de que ele se embriagava constantemente. Então, o ungido de Jeová tinha problemas sérios com a bebida. Não seria só ele, né? Mas vamos considerar outras pessoas na torre de vigia que também tinham esse problema mais adiante. E Rutherford, no vídeo, mostra-se uma pessoa muito simpática, né? Sorridente, fazendo caretas, completamente feliz. Quem diria que essa mesma pessoa seria aquele que vociferava contra os clérigos católicos e contra todas as pessoas, mesmo estudantes da Bíblia, que discordassem dele, não é mesmo? Quem diria que esse homem, que falava tanto sobre honrar o nome de Jeová, estava separado de sua esposa nesta ocasião, provavelmente tinha uma amante, e mesmo sabendo que a esposa era doente e com o seu filho Malcolm morando ali perto, não os visitava. Também a escritura menciona que Bet-Sarim tinha 10 cômodos e 2 andares. E sabemos por testemunhas que Rutherford sempre deixava 2 betelitas de guarda em Bet-Sarim e também no portão para Bet-Shan. As notícias da nova casa do juiz, ela foi manchete em vários jornais da época. Por exemplo, um deles tem o título Mansão Espanhola aguarda a chegada do matador de Golias. Esse jornal diz que a mansão fora avaliada em $75 mil. Mas estão lembrados que Robert Martin
afirmou que os inimigos diziam que Beth-Sarim custava 100 mil, mas ela não chegava a nem um quarto disso. No entanto, aqui o jornal fala que a mansão era avaliada em 75 mil dólares. Afinal de contas, ela era a obra de um arquiteto famoso em San Diego. Na reportagem, Rutherford admitiu que não tinha certeza de quando o rei Davi apareceria, mas acrescentou que tudo está pronto para ele quando aparecer. Eu, propositalmente, ajardinei o local com palmeiras e oliveiras para que o rei Davi e esses príncipes do universo se sintam em casa quando vierem oferecer ao homem a chance de se tornar perfeito, afirmou Rutherford na reportagem. Daí o jornal pergunta, né? Como é que ele identificaria os verdadeiros patriarcas? E o Rutherford responde. Ele disse que estava prevenido de algum velho rabugento aparecer cedo e declarar que era Davi, mas que havia designado homens oficiais para distinguir impostores dos verdadeiros príncipes. Então Rutherford estava seguro que ele não seria enganado por ninguém com uma barba longa, né, se dizendo que era algum antepassado. Vamos então a algumas ponderações, gente. Primeiro, seria muito engraçado, né, se uma ou mais pessoas definitivamente caracterizada, talvez até falando em hebraico e tendo um mínimo de conhecimento das doutrinas básicas das Testemunhas de Jeová na época, requeresse o seu direito à casa. Já imaginou se essa pessoa chegasse assim? Segundo, caso de fato, né, todos aqueles mencionados no capítulo 11 de Hebreus fossem ressuscitados na Palestina, imagina só, eles eram de épocas diferentes. Um não conhecia o outro. Eles tinham conceitos diferentes sobre Jeová. Na verdade, nem reconheceriam esse nome Jeová como o nome de Deus. Já começa por aí. E também a religião praticada pelas Testemunhas de Jeová é algo muito diferente do que aqueles patriarcas viviam. Eles nem sabiam quem era Paulo, que tinha escrito o nome deles no capítulo 11 de Hebreus, muito menos quem era Jesus como Messias. Lembre-se, essas pessoas viveram muito antes de Jesus. Como elas entenderiam todas essas coisas do nada? Sem falar na distância e o idioma ilógico para eles. Como é que eles caberiam todos em 10 cômodos? Entende? Isso não é lógico. Eles recém foram ressuscitados e já teriam responsabilidades a cumprir em uma religião americana sem nem entenderem do que se tratava. Já imaginou? Ninguém parou para pensar isso na época. Como seria essa ressurreição na prática? Além do mais, aqui vai um outro raciocínio com respeito a Beth-Sarim. Se o médico recomendou a Califórnia para o juiz Rutherford para melhorar a saúde dele, por que ele escolheu San Diego e não Los Angeles, onde vivia a esposa dele e o seu filho? Afinal, era no mesmo estado. Eram cidades diferentes. Hoje, é possível ir de San Diego a Los Angeles em cerca de 3 horas. Mas naquela época, se poderia fazer o mesmo trajeto de carro, que levaria cerca de 1 dia, ou bem menos horas do que isso através do trem, que já existia naquela região. Sabe-se que o juiz nunca visitou a sua família imediata em Los Angeles, mas ele preferia o conforto da nova casa e a companhia jovem de Bonnie Boyd. Isso não há como a gente negar. Mary Rutherford vivia na rua Stedman Place, 159, em Monrovia, Los Angeles, Califórnia. E tinha uma casa avaliada em 5 mil dólares. Então essa é a casa original, tá? Estou deixando aqui para vocês verem, essa é a casa que vivia a Mary Rutherford, uma pessoa inválida naquele tempo, junto com o seu filho Malcolm. E o Rutherford vivia na cidade de San Diego. Então tinha essa distância entre os dois.
e ele nunca foi, de fato, visitar a sua esposa depois que ele passou a morar em Beth Sarim. Mas, além de ser citada em The Golden Age de 1930 e por outros jornais, Beth Sarim também apareceu na edição de The Messenger de 1931, com fotos externas e internas, além de algumas citações. Então, esse The Messenger já traz ali de capa, né, Beth Sarim, sobre a mal falada casa em San Diego. Diz ali esse The Messenger: nem todos os homens têm fé. Atualmente, há apenas um punhado de pessoas no mundo que realmente sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. O povo de Deus são coletivamente o servo fiel e prudente de Deus na terra, neste momento. Coletivamente, este servo compõe a sociedade Torre de Vigia. Não há outro servo. É a convicção positiva do servo de que a sociedade Torre de Vigia está sendo usada e será usada pelo Senhor para proclamar o nome, a palavra de Deus e seus julgamentos na terra, diz a publicação The Messenger. Rutherford, um dos homens mais trabalhadores do mundo, foi um dos cristãos em tempos de guerra e, por ousar ser, foi para a penitenciária de Atlanta. Por ter saído da prisão com a saúde comprometida, deveria ter o benefício dessa casa. Durante anos, ele alugava alojamentos em San Diego para passar o inverno lá. Na última parte do ano de 1929, alguns irmãos, com seus próprios fundos pessoais, providenciaram a construção de Beth Sarim. Percebam que todo o tempo a sociedade Torre de Vigia procura frisar que Beth Sarim não foi construída com o dinheiro da sociedade, mas sim com contribuição de irmãos. Ou de alguns irmãos abastados, não é? Depois de explicar que a casa serviria para os patriarcas hebreus, e isso ser noticiado nos jornais, fala-se do servo mau, ou seja, dos estudantes da Bíblia que se separaram da sociedade Torre de Vigia. A classe do servo mau, em vez de se alegrar, parece ter o espírito de Judas, quando ele disse: por que este unguento não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Então, esse era o raciocínio que The Messenger dizia, né? Comparava os estudantes da Bíblia que haviam se separado da sociedade Torre de Vigia como o servo mau e como um Judas, dizendo por que gastar esse dinheiro todo com o juiz. A publicação menciona o fato conhecido de que Rutherford adquiriu pneumonia na prisão e que estava vivendo com apenas um pulmão bom. Por isso foi necessário que ele morasse em San Diego, pelo menos durante todo o inverno. E eu citei para vocês que a família de Rutherford morava a poucas horas de distância, em Los Angeles, no mesmo estado da Califórnia. Por que foi necessário comprar uma mansão para o juiz viver ali com a sua secretária Bonnie Boyd e outras pessoas, se a família, a esposa e o filho viviam próximos? Cabe aqui também uma reflexão. Não foi apenas Rutherford que adquiriu problemas de saúde quando saiu da prisão. George Fisher também. Na verdade, Fisher estava ruim de saúde já em 1924, tanto que ele pediu para deixar a sua função como diretor. E isso foi registrado em The Golden Age. Diz ali: irmão Fisher se aposenta temporariamente. Esta revista é de 1924 e cita ali, né, que o Fisher disse que ele não queria deixar o serviço, mas ele sabia que, como diretor da sociedade, ele precisava de tempo integral e a saúde dele no momento não estava permitindo, então ele estava entregando o cargo, mas esperava em breve poder adquiri-lo de novo. Um ano depois disso, em 1925, Rutherford escreve desde Monrovia, na Califórnia, no início do ano de 1925, para Clayton Woodworth, falando de George Fisher, dizendo que
ele havia recebido de um irmão $410 para a alimentação de Fisher e da esposa, e que Fisher escrevera cartas por todo o país pedindo aos irmãos que lhe emprestassem dinheiro. Então, notem esses pontos importantes. Fisher também havia adquirido doença depois da prisão junto com Rutherford em Atlanta, lá em 1918. A publicação também cita que Rutherford escreve a Clayton Woodworth sobre Fisher. Qual é o endereço? Desde Monrovia, na Califórnia. Então, nessa época, Rutherford ainda vivia com a esposa, que morava em Monrovia. Nós temos esse endereço registrado até nas publicações mais antigas. E aí depois sim que ele passou a viver somente no Betel de Nova York e depois no inverno em Bet-Sarim. E é interessante isso, né? Que Fisher estava tão mal que ele precisou da ajuda dos irmãos, ajuda financeira, para poder se alimentar e alimentar a sua esposa. Só que nessa época o Fisher já estava descontente com a sociedade Torre de Vigia, já tinha saído dali e se juntado a um outro grupo dissidente e criticava Rutherford. Então Rutherford, né, não gostava e Clayton Woodworth muito menos. Cabe salientar que Fisher ele dedicara tempo exclusivo da sua vida aos interesses da sociedade Torre de Vigia, indo preso por ser leal ao juiz. Mas quando ele despertou, quando ele entendeu que a sociedade Torre de Vigia não estava no caminho certo, ele se juntou com outros. Infelizmente, Fisher ficou tão doente que ele não conseguia mais sustentar a si mesmo e a esposa e teve que pedir ajuda aos estudantes da Bíblia. Em 1926, quando ele pretendia desassociar Rutherford, levando-o a julgamento diante das congregações, ele infelizmente acabou morrendo no meio do ano de 1926. Mas ele preferiu terminar sua vida em pobreza, mas na verdade, do que fechar os olhos diante de conduta errada e com isso ganhar uma posição digna diante de Rutherford. Vimos que logo na construção de Bet-Sarim já havia comentários quanto aos valores e origens do dinheiro para se erguer a mansão, não é mesmo? Quer fosse de irmãos, quer fosse de jornalistas, os comentários já existiam. Daí chegou o ano de 1937, que nós vimos em vídeos passados, quando Walter Salter escreve uma carta aberta questionando essas mesmas coisas e denunciando o contraste entre o luxo vivido por Rutherford em Bet-Sarim e a miséria que os pioneiros viviam durante a década de 30, em especial depois da Grande Depressão. Após várias cartas em resposta a Walter Salter, publicadas na Torre de Vigia e em The Golden Age, em 1939, Rutherford escreveria o livro Salvação, e nele menciona mais uma vez a famosa casa. Então, no livro Salvação, na página 275 e 276, existe um subtópico que diz assim: vindo já. Ali está escrito: abundantes evidências bíblicas, percebam, abundantes evidências bíblicas, provam concludentemente que o tempo da batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso está muito próximo. A evidência mostra também abundantemente que esses fiéis estarão de volta na terra no princípio do Armagedon. Pelas Escrituras, vê-se com absoluta certeza que alguns dos do restante estarão na terra quando esses fiéis aparecerem, e certamente os que compõem a grande multidão estarão também na terra, e todos eles sairão ao encontro dos príncipes terrestres e os saudarão. Percebam que Rutherford usa a expressão absoluta certeza. Gravem isso. Depois, sob o tópico Bet-Sarim está escrito, no livro Salvação de 1939. Fala-se da construção de Bet-Sarim em 1929,
seu significado e o intento de adquirir essa propriedade e edificar a casa, que foi para que houvesse alguma prova tangível de que existem pessoas na Terra atualmente que acreditam plenamente em Deus e em Cristo Jesus e em seu reino, crendo que os fiéis da antiguidade serão brevemente ressuscitados pelo Senhor, voltarão à Terra e se encarregarão dos negócios visíveis da Terra. A escritura de Betsarim está feita em nome da Watchtower Bible and Tract Society, para ser usada presentemente pelo presidente da sociedade e seus ajudantes, ficando depois disso para sempre à disposição dos príncipes da terra acima mencionados. Nem o Senhor, nem os príncipes precisam que outros lhes edifiquem casas, mas considerou-se bom e agradável a Deus que se edificasse a casa acima, mencionada como testemunho ao nome de Jeová, mostrando fé em seus propósitos expressos. A casa serviu como testemunho a muitas pessoas por toda a terra, e enquanto que os incrédulos mofaram e falaram dela desdenhosamente, ela ali permanece como um testemunho ao nome de Jeová. E quando os príncipes voltarem, se alguns deles fizerem uso dessa propriedade, isso confirmará a fé e a esperança que induziu a edificação de Betsarim. Isso é o que diz o livro Salvação, de 1939. Quando a gente analisa essas palavras de Rutherford, é nítido que ele realmente acreditava naquilo, de que os príncipes voltariam e se estabeleceriam naquela casa. Além de acreditar seriamente nessa ilusão, Rutherford também acreditava que a Segunda Guerra Mundial, que já estava em curso quando o livro Salvação foi escrito, levaria os estudantes da Bíblia, já nessa época testemunhas de Jeová, ao Armagedon. Ele tanto criticou Russell por considerar a pirâmide de Gizé um monumento, estão lembrados? E uma testemunha a Jeová, mas ele mandou construir Betsarim como prova tangível da fé daquelas pessoas e teria servido como testemunho ao nome de Jeová. Aqui ele não diz que o objetivo da casa era para a sua saúde. Percebam isso. O livro Salvação não menciona que Betsarim foi construída por causa da saúde do juiz, mas sim que era para que os patriarcas vivessem nela. Então é isso, né? Rutherford, quando aponta um dedo para Russell, tem outros 3 apontando para ele. Ele criticou o ensino da pirâmide, né? Como dizendo, como é que Jeová mandaria construir aquilo para ser um testemunho para o nome dele? Isso é ridículo. Mas ele viveu numa casa que era para permanecer para sempre como testemunho a respeito de Jeová. Foi, na verdade, um tiro pela culatra. Betsarim foi, de fato, um testemunho ao mundo, provando que uma fé baseada na torpe ilusão de um povo seguidor de um líder humano pode fazer. Ou tudo isso foi um truque planejado que só serviu para dar conforto e abrigo das imoralidades do juiz Rutherford, ou de fato era algo para passar vergonha mesmo. Os incrédulos que mofaram e desdenharam da casa estavam corretos. O para sempre da escritura, assinada lá em San Diego, não durou sequer 20 anos. Após 18 anos, a Sociedade Torre de Vigia vendeu Betsarim, pois tornara-se dispendiosa, um gasto desnecessário. Percebam, Jesus, governando seu reino desde 1914 e tendo purificado o seu único povo na terra, que era os estudantes da Bíblia e a Sociedade Torre de Vigia, ele fez essa purificação desde 1919. Mas Jesus continuou servindo alimento espiritual estranho e nocivo. Como assim? Por quase 10 anos,
o ensino da pirâmide. Depois, por 34 anos, o erro na identificação das autoridades superiores. Por 18 anos, a aprovação da casa de Bet-Sarim. E por 30 anos, o ensino de que os príncipes seriam ressuscitados antes do Armagedon para dirigir os assuntos da sociedade Torre de Vigia. Esse Jesus das Testemunhas de Jeová, como é confuso, não é mesmo? O alimento espiritual que ele serve é completamente errado. Quando nós analisamos, gente, esses dados históricos da organização, nós percebemos que o reinado de Jesus só acontece na cabeça deles. Isso é uma ilusão completa, porque o próprio Jesus não poderia ter cometido todos esses erros ao dirigir a sociedade Torre de Vigia, tanto no tempo de Russell quanto no de Rutherford. Na sentinela de 15 de dezembro de 1947, na página 382, nós somos informados sobre o destino final de Bet-Sarim. Ali fala que houve uma assembleia em Los Angeles, na Califórnia, no ano de 1947. Então, Nathan Orr, agora presidente da Sociedade Torre de Vigia, ao falar sobre fazendas e refúgios que não serviam para nada na obra de expansão e que, consequentemente, estavam sendo descartados, isso o levou, logicamente, a se referir à propriedade da sociedade em San Diego, Califórnia, a saber, a casa Bet-Sarim, que significa a casa dos príncipes. A plateia, agora com 32.107 pessoas, aplaudiu ao ser informada de que a diretoria da sociedade havia votado unanimemente pela alienação de Bet-Sarim, seja por venda direta ou por aluguel, porque ela havia cumprido plenamente seu propósito e agora servia apenas como um monumento bastante caro de manter. Nossa fé no retorno dos homens da antiguidade, a quem o Rei Cristo Jesus fará príncipes em toda a terra, não apenas na Califórnia, baseia-se não naquela casa Bet-Sarim, mas na palavra da promessa de Deus. Então isso é o que diz a sentinela de 15 de dezembro de 47, na página 382. Percebam que Nathan Orr fala isso a uma multidão de testemunhas de Jeová de 32.107 pessoas. E ao ouvirem que Bet-Sarim seria vendida, todo mundo aplaudiu. Notem como são cegos espiritualmente. Eles apoiaram durante anos aquela ideia de que Bet-Sarim ficaria para sempre. Isso estava registrado na Escritura. Daí, a sociedade decide vender Bet-Sarim, porque está sendo algo dispendioso para a sociedade, e o povo todo aplaude. Ninguém contesta nada. E percebam que a sentinela diz que Bet-Sarim cumpriu plenamente o seu propósito. É claro que não. Qual era o seu propósito? Primeiro, não era permanecer para sempre? Então aí já não cumpriu o seu propósito. Segundo, não era para abrigar os patriarcas ou príncipes quando fossem ressuscitados? Portanto, Bet-Sarim foi uma farsa, uma ilusão, uma vergonha. Ela não cumpriu nada do seu propósito, a não ser abrigar o juiz enquanto era inverno. Mas, por fim, não apenas Bet-Sarim seria abandonada. A própria crença nos príncipes também teria um fim. Era o ano de 1950. Para o Brasil, isso aconteceu em 1951. A sentinela de 1º de agosto de 51, nas páginas 119 a 121, sob o título Príncipes por toda a Terra, passa a mudar a visão que se tinha sobre os príncipes. Ela diz: já faz alguns anos que tanto o restante como a grande multidão de outras ovelhas esperam a aparição dos prometidos príncipes da nova terra. Alguns anos? Bem, se contarmos desde o lançamento
de milhões que agora vivem jamais morrerão até a data de 1950, dá cerca de 30 anos. Um total de 30 anos esperando os príncipes. No passado, diz a Torre de Vigia, entendíamos que isto se aplicava exclusivamente às testemunhas de Jeová dos tempos antigos, antes de Cristo, os homens que eram os antepassados naturais de Jesus Cristo. Notem mais uma vez a velha desculpa, a velha maneira de justificar os seus erros. No passado, entendíamos. Se eles fossem de fato honestos, diriam o seguinte: no passado, a liderança das testemunhas de Jeová entendia que era assim e fez vocês acreditarem nisso como se fosse uma verdade. Lamentamos nosso erro. Isso não é escrito pelo corpo governante ou pelo presidente da Sociedade Torre de Vigia, não é mesmo? É mais fácil seguir aquela velha tradição de dizer: no passado entendíamos, no passado a sentinela falou. A sentinela não falou nada, alguém escreveu nela. Mas continuando o artigo. A Sociedade Torre de Vigia, ela passa a explicar que na sua glória celestial como rei, Jesus terá filhos terrestres. Isaías 9,6 o chama de Eterno Pai, Príncipe da Paz. Os antigos dignos, antepassados de Jesus, se tornarão seus filhos, porque ele os levantará dos mortos e lhes dará a vida eterna. Já está quase completo o povo para o nome de Jeová, a quem ele chama, mediante a vocação celestial, ao reino dos céus. Apenas um pequeno restante deles ainda está sobre a terra. Percebam que isso foi escrito, gente, lá em 1950, e se dizia que havia um pequeno restante de ungidos. Isso significa que o atual corpo governante e até mesmo os outros antes deles não estavam incluídos como ungidos do restante. Na década de 50, já se dizia que esses mais recentes ungidos, eles eram em substituição de quaisquer entre o restante espiritual que perdem a oportunidade do reino por causa da infidelidade no meio deste mundo. Isto é, em 1950 se dizia que havia um restante ungido, que era os mais velhos desde o tempo de Rutherford, e que os novos ungidos que apareciam era para substituir algum desses ungidos antigos que fraquejaram na fé ou a abandonaram. Certamente são colocados nessa categoria aqueles que despertaram e compreenderam a manipulação mental da Torre de Vigia. Daí, essa sentinela de 1951, recuperando uma antiga luz dos tempos de Russell, essa sentinela declara: o 6º volume de Estudo das Escrituras, a Nova Criação, capítulo 3, na página 157, disse: e podemos estar certos de que quaisquer que se consagram e sacrificam plenamente nos interesses da causa do Senhor, após estar completa a classe celestial, acharão que o Senhor tem bastantes bênçãos de outra espécie ainda para dar, e que todas as suas bênçãos estão destinadas aos que se consagram e sacrificam a si mesmos. É possível que estes sejam contados entre os fiéis da antiguidade que manifestaram a disposição sacrificadora que agrada a Deus, antes do princípio da vocação celestial. Daí citam também a Torre de Vigia e Arauto da Presença de Cristo, de 1º de setembro de 1915, na página 268 e 269, dizendo: nosso pensamento é que, ao fechar-se a porta desta idade evangélica, não haveria mais geração pelo Espírito Santo à natureza espiritual. Todo aquele que depois venha a Deus mediante consagração, antes de inaugurar-se a obra da restauração, será aceito por ele, não uma posição celestial, mas a posição terrestre.
Tais estariam nas mesmas condições que os dignos antigos aceitos por Deus. Não conhecemos nenhuma razão por que o Senhor recusaria receber os que se consagrarem depois de encerrar a vocação celestial da idade evangélica e antes de iniciar-se plenamente o milênio. Ou seja, aqui a sentinela está recuperando uma luz antiga do tempo de Russell, dizendo que as pessoas que não tinham a vocação celestial, não eram ungidas, elas mesmo assim participariam do reino, porque elas seriam consideradas também príncipes sobre toda a terra. Elas seriam dignas por terem depositado a fé em Jesus. Porém, em 1920, Rutherford não concordou com isso. Na edição de 15 de janeiro de 1920, sob o título Dignos, Antigos e Modernos, a The Watchtower discutiu o assunto dos dignos modernos, de acordo com as informações e fatos que então estavam disponíveis, e disse não no tocante a tal classe. Ou seja, Rutherford mais uma vez trouxe escuridão às luzes de Russell, apenas para depois da sua morte a Sociedade Torre de Vigia colocar como verdade as explicações antigas. Os cristãos que não têm esperança celestial seriam tão dignos quanto os antigos patriarcas, pois aceitaram a Jesus por Messias, seu Salvador e Rei. Depois, ao fazerem uma revisão sobre o termo sar, que significa príncipe em hebraico, chegou-se à conclusão de que as outras ovelhas a que se deram posições de responsabilidade na odierna organização teocrática e visível, ainda que seja sobre um grupo de 10 que se reúnem para estudo bíblico e serviço unido na vizinhança, devem cuidar de cumprir bem suas atuais responsabilidades. O que significa isso? A sentinela estava dizendo que os anciãos que cuidavam de responsabilidades na organização atualmente poderiam ter grandes responsabilidades quando o reinado de Jesus estivesse sobre a terra, pois eles atuariam como príncipes, assim como os príncipes antigos, ou os patriarcas antigos chamados de dignos ou príncipes. Agora, que dizer do texto de Isaías 32, versículo 1? Ali também é falado sobre príncipes. Antes, explica a sentinela, se pensava que estes se relacionavam com os príncipes do Salmo 45:16, mas, desde 1947, passaram a entender que os príncipes de Isaías 32:1 se aplicava ao trabalho dos anciãos já antes do Armagedom, e os antigos dignos do capítulo 11 de Hebreus só tomariam suas posições sobre a terra após o Armagedom. Então não existia mais aquela esperança de ver os antigos patriarcas ressuscitados antes do Armagedom. E isso ficou só para depois. Antes de 1950, os irmãos pensavam que os patriarcas poderiam aparecer nos congressos, que ali seria uma revelação para todo mundo. E o Frederick Franz, ele se aproveitou dessa fé ingênua dos irmãos, mais precisamente num congresso em 5 de agosto de 1950. Havia naquele estádio mais de 82 mil pessoas. E o Frederick Franz, para explicar esse novo entendimento a respeito dos príncipes, ele disse o seguinte para aquela plateia de milhares de pessoas: ficaria contente esta Assembleia Internacional de saber que aqui, hoje à noite, em nosso meio, há vários dos prospectivos príncipes da nova terra? Imagina como os irmãos ficaram ansiosos com aquela notícia. Será que iria aparecer algum patriarca ali? Percebam como uma testemunha lá daquele congresso falou a impressão que ele teve diante daquele anúncio do Fred Franz.
A torre de vigia chama de L.E. Resch, a pessoa que vai dizer o seguinte, essa testemunha. As pessoas nos corredores correram para as entradas do estádio para ver a tribuna do orador, talvez esperando ver Abraão, Davi ou talvez Moisés. A assistência ficou em pé, a atmosfera estava carregada. Estou seguro que, se alguém com barba comprida andasse até a tribuna, não haveria meios de conter a multidão. Vejam, gente, como aquelas testemunhas de Jeová confiavam cegamente em tudo o que a sociedade Torre de Vigia dizia. Eles, por 30 anos, estavam esperando ver os patriarcas ressuscitados como príncipes na terra. Daí, Fred Franz faz aquele discurso dizendo que os príncipes estavam ali no meio deles. Óbvio que todos ficaram extremamente excitados com aquilo. Mas aí, Fred Franz dá um banho de água fria em todos ao explicar que os príncipes, na verdade, estavam ali porque eram as pessoas que tinham a esperança de viver na terra. Eles seriam tão dignos de serem chamados príncipes quanto os antigos dignos, os patriarcas hebreus, algo que Rutherford não concordava, mas se tornou como verdade a partir do ano de 1950. Já em 1993, Barbara Anderson, a pesquisadora para o livro Proclamadores, esteve com sua família em Bet Sarim e lá tirou várias fotos, tanto na frente, nos fundos de Bet Sarim, também na parte interna, mostrando boa parte da mobília luxuosa que Rutherford usufruía. Então tem essas fotos para a gente ver Bet Sarim e também como está Bet Sarim hoje, né? Eu deixei aqui para vocês um link para vocês verem como está a casa, de acordo com o Google Street, se eu não me engano é de 2019, essas últimas fotografias. Mas imaginem, né? Que inferno é para quem é dono de Bet Sarim, porque sempre tem uma pessoa na frente tirando foto, fazendo um vídeo para falar a respeito daquela casa. Mas a casa continua ali, conservada. Agora, em 2029, ela completa 100 anos de existência. Uma casa que tem um histórico muito grande relacionado com as testemunhas de Jeová. E tudo isso, gente, me faz lembrar do Salmo 146, versículo 3, que diz: Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança, são apenas homens nos quais não há salvação. Aí eu pergunto a vocês, quando as testemunhas de Jeová vão aprender esse texto? Quando vão aplicar na sua religião o conselho do salmista de não colocar a confiança nos poderosos da humanidade? E esses poderosos, muitas vezes, eram presidentes da sociedade Torre de Vigia. Até quando vão acreditar em promessas vãs? Eu não sei, mas a verdade é que Bet Sarim foi e continuou fazendo parte do imaginário das testemunhas de Jeová por muitos anos. E ela segue até hoje dando um testemunho do que pode acontecer quando milhares de pessoas confiam cegamente em promessas humanas. Está aí o testemunho visível que Rutherford deixou para todas as gerações. Esse foi o vídeo de pesquisa sobre Bet Sarim, seu início, meio e fim. Um testemunho de uma vergonha monumental que custou uma considerável soma de dinheiro.